Quer dizer que agora que o Ancelotti chegou tá tudo resolvido? Você tá otimista para que o Brasil talvez seja campeão do mundo na próxima Copa? Pois é, eu vou te contar que eu também. Não necessariamente campeão, mas que as coisas andaram melhorando. Não precisa ser nenhum gênio para dizer. Eu vou nesse vídeo tentar, sem tática e muito menos com tatiquez, te falar um pouco sobre o porquê a seleção agora passa sim a ter chance de conquistar o título, né? O Carlo Ancelotti chegou e tudo clareou porque ele tem uma liderança tranquila e sabe fazer os caras jogarem por ele, olhando para ele de baixo para cima. Essa é uma opinião até clichê, né? É uma coisa natural. Ele é um cara que tem tamanho para comprar grandes brigas, para trazer medalhões para o seu lado e até repelir um outro medalhão que eventualmente não está do lado do futebol ou no seu próprio lado, né? Mas sobre Neymar, eu já falei um pouco sobre isso nesse vídeo, nesse canal, na verdade. Tem o primeiro vídeo do canal foi sobre Neymar. Eu ainda acredito na possibilidade dele jogar a Copa do Mundo, mas tem vários poréns, você vai lá e pode assistir. Mas sobre o Ancelotti, a liderança tranquila dele é um óbvio predicado, um excelente predicado, mas é claro que isso não é exatamente a única coisa que vai resolver. O que pode ajudar a resolver é sim o plano tático, né? Então acho que no futebol brasileiro a gente andou um pouco sem referência, e eu não falo de dentro de campo. A gente andou sem referência da nossa própria história recente. O Brasil não ganhou Copas do Mundo desde os anos 90 pautados em grandes camisas 10, em grandes jogadores que estavam ali para armar equipes. Se o Brasil teve no passado grandes armadores, talvez o último grande armador de time tenha sido o Zico, que acabou não conquistando a Copa do Mundo, infelizmente, azar da Copa do Mundo, mas o Brasil é a grande verdade que ele não teve criadores nem na conquista de 94, nem na conquista de 2002. Para ser mais específico, eu estou falando daquele estilo camisa 10 só para servir, aquele 10 clássico que vai começar as jogadas de costa e depois vai entregar e distribuir. O Brasil, a grande verdade, foi um time também de velocidade, de transição. A gente fala muito da característica do drible do jogador brasileiro, e o drible do jogador brasileiro muitas vezes precisa de espaço para acontecer. É claro que eles têm capacidade de improviso em espaço curto, mas quando há um certo isolamento, né, e o brasileiro consegue enfrentar no 1 contra 1, a chance dele superar é muito grande. Na verdade, essa é a nossa escola, né, a nossa tradição que vem do futebol de rua e tudo mais. E o Carlo Ancelotti, ele, ao longo da história, foi se demonstrando cada vez mais um técnico menos apegado a dogmas. Isso faz parte da liderança tranquila dele, mas a grande verdade é que ele não é muito fã de posse de bola, não. Não é muito fã de que a bola exatamente precise parar no seu meio de campo para que esse meio de campo gere jogo. A gente vai lembrar lá atrás do grande Milan dele. O grande Milan dele era pautado em ter uma dupla de ataque e ter também jogo pelos lados. A gente via, inclusive, no recuo que ele fez, primeiro ao Seedorf, depois ao Pirlo, uma estratégia de trazer um grande passador, um cara capaz de jogar com passes longos, e a cada dia a gente vê isso um pouco melhor no próprio Casemiro, que é um craque da posição, e também no Bruno Guimarães, ganhando um protagonismo incrível desde a chegada do Ancelotti na seleção. Essas coisas não são coincidências, e eles são sim os grandes armadores desse 4-2-4, que não é exatamente um 4-4-2 e também não é exatamente a tática do Milan. Quando foi para o Real Madrid, ele teve um tripé histórico de meio de campo, né? Casemiro, Kroos, Modric. Se eu te falar que aquele time nunca foi o líder de posse de bola do seu campeonato, nem mesmo nos anos em que ele foi campeão. Trazendo dados rápidos aqui de posse de bola do Carlo Ancelotti, a gente nota muito claramente que a intenção dele não é exatamente controlar partidas a partir da posse, e muito mais tentar controlar partidas a partir das valências que ele pode tentar fazer para que o time gere gols rapidamente.
Quando ele chega ao Bayern de Munique, foi um grande escândalo, aspas. Foi uma grande disrupção, porque ele chega ao Bayern de Munique, que era treinado pelo Guardiola, tinha média de bola de 71% por jogo, superior a 71% por jogo, e logo na primeira temporada ele baixa para 69%, parece pouco, mas não é. Na segunda, em que ele foi demitido, já estava em 66%. Quando chega ao Real Madrid, o Barcelona tinha 65%, e na primeira temporada, quando ele logo foi campeão, ele fez 60% de posse de bola. No segundo título, o time ainda foi o terceiro na posse de bola, né? O Barcelona com 65%, Las Palmas com 60% e o Real Madrid com 79%. Atualmente, inclusive, o Real em alguns momentos tem oscilado, sofrido em algumas partidas, porque o estilo do Xabi Alonso requer muito mais, gosta muito mais, deseja muito mais a posse de bola, né? Isso é até legal, porque o Brasil talvez enfrente como grande favorito nessa Copa do Mundo a seleção espanhola. Seleção espanhola que tem, sim, cada vez mais esse DNA barcelonista, né, digamos assim, na fundação do seu modelo de jogo, um jogo de posse de bola. E a gente viu o Real Madrid jogando um jogo muito mais direto, muito pautado em Vinícius, em Rodrigo, em Casemiro e em outras pessoas mais, né, também muito qualificados. E cada vez mais a seleção brasileira passa a depender menos de um 10. Na verdade, na cabeça do Ancelotti, ela simplesmente não depende de um 10, porque os armadores que vão jogar cada vez mais longo são esses volantes, e quem vai resolver o jogo para ele vão ser os jogadores de velocidade, 1 contra 1 e capacidade de finalização. A gente às vezes menospreza a capacidade de finalização que o Vinícius Júnior tem. Talvez ele não fizesse tantos gols decisivos se não tivesse tal capacidade. O próprio gol que ele fez contra a Coreia do Sul, o desavisado fala que ele quase perdeu, né? Muito porque ele usou a estratégia de finalizar rapidamente para surpreender o goleiro. Por isso a finalização parece no meio, mas na verdade ela foi claramente calculada. Assiste depois no slow motion esse gol que você vai entender bastante do que eu estou falando. A troca de posições dos jogadores de frente mascara uma ideia de utilizar os jogadores que estão ocupando o corredor central como pivôs. Sim, como pivôs, como aquele 10 que recebe de costas, mas eles recebem em um toque, arrumando para os jogadores que vêm dos lados. Isso vem potencializando o Vinícius, que está reencontrando o seu grande futebol na seleção brasileira. Vinícius que fez sim uma boa Copa do Mundo em 2022, mas as pessoas gostam de esquecer esse detalhe. O Vinícius que parece estar se preparando para fazer mais uma grande Copa, agora como protagonista maior da sua seleção. E o Rafinha, que não veio, né, não foi jogar na última data FIFA, também vem de uma temporada maiúscula da própria carreira, onde muita gente achava que ele tinha, inclusive, que ganhar a bola de ouro. Rodrigo cada vez mais se recuperando. João Pedro e Matheus Cunha podem sim ocupar não essa vaga de homem-gol, mas desse 9 de mobilidade, que vai também ajudar a preencher essa lacuna inexistente de forma proposital do camisa 10, e o Brasil vai ter um contra-ataque mortal. Jogar sem a posse de bola e não ter a obrigação de ter a posse de bola pode ser o grande trunfo que o Ancelotti vai ter para jogar contra a Espanha, contra a Alemanha, contra a Argentina e contra a França. Talvez ele vá ter que se deparar com a mesma arma sendo utilizada pelo adversário. Quem é que vai ter mais obrigação num jogo Brasil e França? Desculpem os pachecos, mas é óbvio que é a França, que é quem tem, sem dúvida, a maior quantidade de jogadores. Eles poderiam fazer 3 convocações e ainda ia ficar gente muito, muito boa de fora da lista para a Copa do Mundo. É quem tem a maior quantidade de jogadores, a melhor seleção hoje talvez seja a espanhola e talvez o melhor trabalho seja o da Argentina, porém já numa fase final de Messi, o que pode complicar essa vida, né, competitiva da escaloneta, que não dá para duvidar dela em hipótese alguma. Então o Brasil chega, sim, para ser uma quarta força? No papel, até que sim. Mas, cara,
com um jogo sem necessidade de ter posse de bola, sem necessidade de protagonizar jogos grandes e com a capacidade de bola longa que alguns jogadores do meio de campo do Brasil têm e de 1 contra 1 que todos os caras de frente têm, assim como de capacidade de definição que todos os jogadores da frente têm, o Brasil de Carlo Ancelotti pode vencer qualquer adversário. Então prepare-se para viver grandes emoções. Se você curtiu esse vídeo, se inscreve no canal e deixa o like que eu esqueci de pedir, tá bom? Me ajuda. Valeu!